mais debates, mas de uma forma, pensando o livro como todo, né, foi um livro que nenhuma de nós passamos sem ter tido a multiplicidade de sentimentos, sem ter nos identificado, né, com algo que tenha acontecido ou com a gente ou com pessoas próximas. Eu lembro que foi uma tarde muito produtiva. Eu fiquei super feliz porque, como foi a primeira formação, eu não sabia mais ou menos como iria ser, mas foi maravilhosa. E eu espero, gente, que hoje, né, a nossa tarde também seja maravilhosa, porque hoje temos ninguém menos do que uma escritora, uma literata que superou tudo e a todos. Ela produziu uma obra que salvou literalmente a vida dela, da existência anterior que ela levava. Então, é muito importante que a gente discuta essa mulher importante, essa mulher fundamental para a literatura brasileira, porque ela, a Conceição Evaristo, várias vezes já afirmou o quanto a produção da Carolina Maria de Jesus foi importante para que ela produzisse a sua obra. Então, vai ser ótimo fazer esse link, porque a obra de Conceição e a obra de Carolina são complementares. Então, como nós já vimos dessa experiência de ter lido Conceição Evaristo, vai ser perfeito, né, acumular mais essa experiência de ler a Carolina Maria de Jesus. Gente, eu queria fazer uma correção. No roteiro que eu mandei para vocês, em alguns momentos, o nome aparece Maria Carolina Jesus, mas o nome da nossa autora é Carolina Maria. Inclusive, Zana, eu mandei para vocês, hoje novamente, os slides da formação e o roteiro corrigido, já com o nome Carolina Maria, porque caso você precise depois mandar esses roteiros para fazer algum relatório final, aí eu mandei a versão com o nome corrigido. Porque no roteiro que eu mandei no nosso grupo no WhatsApp, em alguns momentos aparece Maria Carolina, mas é Carolina Maria de Jesus, certo? E aí vamos começar, gente. A primeira coisa que eu queria saber de vocês, e aí eu peço, por favor, que a pessoa que está ajudando com os slides já pode começar, já pode ir para o segundo slide. Eu queria saber de vocês se antes de terem lido o Quarto de Despejo, se vocês já conheciam a Carolina Maria de Jesus, quem já conhecia, quem já tinha lido alguma coisa dela, o que é que já sabiam sobre a nossa autora. Conheci a nossa autora já na faculdade. E eu li Quarto de Despejo, que foi, acredito que em 2016 ou 2017, eu fiquei, meu, nossa, como é que eu não conhecia essa escritora maravilhosa? E aí depois eu vi também essa exposição que teve lá na FACED, na UFBA, eles montaram um barraco, fizeram a reprodução de como seria a casa da Carolina Maria, colocaram os versos, partes do Quarto de Despejo do livro. Foi muito bacana de ver, né? Ainda que uma representação, mas para a gente ter um pouquinho da dimensão do que era morar numa casa tão precária. Inclusive, a primeira imagem era do barraco onde ela morava, e aí ela lendo, né, da janela, ela fez essa fotografia, porque era a casa aí onde ela morava. E na segunda imagem, ela já, enquanto uma autora consolidada, autografando o Quarto de Despejo. Eu gosto muito dessas duas imagens, porque a primeira é ela ainda lá na fazenda não, ó, na favela do Canidé, numa situação muito difícil, né, numa casa, né, num barraco, é o termo que ela usa, que ela mesma se refere, para falar sobre essas construções em que ela e os vizinhos da favela Canidé moravam. E na outra imagem, né, ela já é uma autora famosa, autografando seus livros, né, com a roupa bonita, né, bem vestida, e é bacana, né, trazer esses dois momentos, porque a gente vai falar sobre isso depois, né, mas a Carolina, ela não morre rica, ela não morre tão laureada, mas ela foi reconhecida como grande autora ainda em vida. Isso é importante frisar, gente, porque vários dos nossos autores e autoras negras e negros muitas vezes não conseguem o reconhecimento em vida, né? Eles passam aí, a obra cai no esquecimento e às vezes só é recuperada muito tempo depois. A Carolina Maria também passou por esse processo, a obra dela ficou esquecida durante muito tempo. Eu não sei se vocês, mas eu não conhecia a Carolina Maria na escola, eu só conheci muito tardiamente, né? Comparando a sua importância. Ela deveria ter uma presença marcada em todos os livros didáticos. Eu estou acompanhando esse movimento agora, né, de uma forma mais recente, mas ela não era uma figura tão celebrada. Então, ela teve o reconhecimento de que ela era uma autora importante em vida, ela não morre
sendo festejada, laureada como uma das escritoras importantes do panteão da literatura brasileira. Então, há um tempo, né, há pouco tempo, sei lá, de 10 anos para cá, que a figura dela vem sendo recuperada pelos movimentos negros, feministas, e é importante que a gente continue esse processo de reavivar a figura da Carolina Maria para que ela não caia novamente, daqui a uns anos, no rol do esquecimento, como acontece com tantos outros e outras literatas negras do nosso país. Mais alguém, a gente já conhecia a Carolina Maria? Eu vim conhecer Carolina, eu trabalhava na leitura, numa livraria no Bela Vista, e eu pegava muita lista de material escolar, e sempre tinha o livro dela lá, sempre tinha. E eu ficava me questionando por que é um livro que vende tanto, e eu não conheço essa mulher negra, como assim eu não conheço ela? E aí eu fui ler o prefácio do livro para saber do que se tratava, né? Quando eu vi, eu falei, gente, eu preciso desse livro, eu preciso conhecer ela. E aí, quando eu li, eu chorei tanto na livraria com as meninas que eu queria aquele livro, e não é um livro barato, né? É um livro bem... Bem lembrado, isso. E aí, uma amiga minha me deu. E aí, quando eu comecei a ler, eu ficava, gente, eu preciso discutir esse livro com alguém, não tem como você ler esse livro e ficar só para você. Porque é um livro muito forte, é um livro que você se identifica, é um livro que você se vê e você se imagina. Gente, e se fosse eu? Eu não passei a metade do que essa mulher passou. As realidades, com os filhos dela, ser mãe solteira de 3 filhos, eu ficava, gente... E hoje, quando o Nilza me fez o convite de participar, eu falei, gente, foi o que eu precisava naquela época, mas agora está vindo de bom agrado. Que bom, seja muito bem-vinda. O seu sentimento também era o meu, porque eu lia o livro e ficava, eu não aguentaria passar 10% do que essa mulher aguentou, porque é muito sofrimento, e como é um diário, a gente tem a percepção de que ela passava aquilo todo pesado e cansativo. Imagina para quem viveu. Tinha páginas que eu ficava, meu Deus, de novo, de novo, de novo, porque como ela vai narrando o cotidiano, então é muito imersivo na experiência, e a gente fica, como é que essa mulher aguentou criar os filhos, passando fome, passando humilhações, e ainda escrever, ler, né, porque ela lia o que ela achava, né, catando papel. Então, é uma história mesmo extraordinária, e é por isso que a gente precisa celebrar, né, tanto essa autora importante. Muito obrigada. Mais alguém, gente, já conhecia a Carolina Maria de Jesus? Eu também já conhecia. Ótimo. Conheceu Na ela facu... como? Já tinha visto algumas frases dela na escola. E na faculdade eu conheci a história dela, mas eu não tive a oportunidade de ler o livro. Mas uma grande educadora, né? E eu me identifiquei muito quando ela fala, as pessoas, já perdi a esperança nas pessoas, então não dou risada. Meu riso eu guardo para as crianças. Isso mesmo. E além dessa, tem várias outras frases dela que são bem impactantes. Eu separei algumas, tanto no roteiro quanto para a nossa formação de hoje. Eu queria que aí fizéssemos um diálogo a partir dessas reflexões que a Carolina Maria fazia de forma tão contundente, né? E de forma tão com propriedade, né? Porque assim como no primeiro encontro discutimos que a Conceição Evaristo, as escrevivências dela eram de um lugar que ela conhecia muito bem, a Carolina Maria também falou de um lugar, de uma realidade que ela viveu, né? Então, com muita propriedade e com muita poesia. Eu não sei se para você, aí já vinha uma pergunta que é a da avaliação, mas eu queria antecipar, já que algumas de vocês já conhecem a nossa autora, se vocês sentiram que foi uma leitura fácil de fazer, porque tem temas muito dolorosos, espinhosos. Se vocês sentiram alguma dificuldade na lei de fazer a leitura, ou se fluiu bem, ainda sendo um diário, ainda que algumas partes fossem bem repetitivas e dolorosas. Eu queria saber isso também para a gente iniciar nosso diálogo. Como é que foi a leitura para vocês? Não foi fácil, não.
Não foi fácil, não. Nem a mulher do ônibus aguentou ler. Ela falou, eu estava lendo no ônibus e a mulher ela parou para ler também. Aí eu inclinei o livro para ela olhar. Já que a gente estava no engarrafamento, ela estava lendo comigo. Aí ela ficou, nossa, que livro pesado. Eu disse, sim, é muito pesado. Teve uma hora que meu olho encheu de lágrima e eu parei assim de ler e fiquei olhando para a janela, porque tinha partes muito assim densas. Então, não é uma leitura muito fácil, não. Não é não. E isso que você fez é importante, né? A leitura pesou, ficou difícil, dá uma paradinha, respira, bebe água, depois retorna, porque a Carolina Maria está falando de temas muito difíceis, muito tristes, e que a gente sabe que, apesar de Quarto de Despejo ser um livro da década de 1950, a gente sabe o quanto o nosso Brasil ainda passa, né, ainda tem lugares e pessoas que vivem uma situação muito parecida com a que é descrita em Quarto de Despejo. E, infelizmente, estamos vivendo um momento em que o Brasil voltou a estar no mapa da miséria, o índice de pessoas passando fome no nosso país voltou a soar muito alarmante. Então, é impossível ler Quarto de Despejo, não se emocionar, não se entristecer e não pensar que, nesse momento agora, tem pessoas vivendo em uma situação muito parecida com o que é descrita no livro. E outra coisa que eu acho que é importante é que quando a Carolina Maria faz o diário dela, de novo, não é um diário só dela. A partir da vida da Carolina Maria, a gente tem dimensão da vida daqueles moradores da favela Canindé e tem dimensão de como era a vida na década de 50 dos outros moradores das favelas de São Paulo. Então, é muito importante porque é uma obra literária importantíssima de uma autora negra que foi catadora de papel, e é uma obra que serve como obra histórica, porque a partir de Quarto de Despejo, a gente consegue entender parte de como era viver uma favela de São Paulo na década de 50. Inclusive, a Carolina Maria, ela é irônica algumas vezes, porque ela cita o nome de alguns políticos da época. Eu não sei se vocês repararam nisso. Eu não sei se vocês ouviram a parte que eu estava dizendo que Quarto de Despejo, além de ser uma obra literária importantíssima, um clássico da nossa literatura nacional, ela também é uma obra que tem um cunho histórico muito importante, porque a partir dos relatos da Carolina Maria, a gente pode ter uma dimensão de como era a vida dos moradores da favela do Canindé e das favelas de São Paulo na década de 50, porque ela vai fazendo todo um apanhado de como essas pessoas viviam, como eram os tipos de barracos em que essas pessoas moravam, a rotina de uma catadora de papel, a falta de assistência que as crianças das favelas não tinham. Então, é uma obra que tem uma importância histórica muito importante. E alguém falou sobre o preço, né, que não é uma obra barata. Ela é uma obra que não baixa o valor, porque, entre outras razões, ela é obra obrigatória em alguns vestibulares de São Paulo. Então, sempre vai ter uma demanda para que quem vai fazer o vestibular em São Paulo compre essa obra, porque acho que eu não lembro se é a Unicamp, eu acho que é a Unicamp, que Quarto de Despejo é leitura obrigatória. Então, essa obrigatoriedade, inclusive, fez com que muita gente também conhecesse a obra e conhecessem também quem era Carolina Maria de Jesus, né? O fato de ter entrado na lista de livros obrigatórios da Unicamp. Então, é uma obra importantíssima e que, felizmente, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, reunidas, né, para falar sobre essa autora e essa obra que é um clássico da nossa literatura nacional. E também é uma obra muito reconhecida internacionalmente. Depois vamos falar mais sobre Quarto de Despejo pelo Mundo, certo? Mais alguém teve dificuldade para ler a obra ou não? Eu quero falar um pouquinho. À Realmente vontade. é caro. É caro e foi o livro que não há desconto. Nesse livro, o Quarto de Despejo, a gente só conseguiu 15% de desconto. Se eu não me engano, ele foi 59%. Foi 55, não lembro. Eu já conhecia a Carolina, mas até hoje ainda troco o nome, né? Eu não sei por que gera esse troca de Maria Carolina, não sei. Carolina Maria, mas, assim, Maria eu Carolina. Não conheci na faculdade.
Já conheci, assim, de relatos na TV, mas nunca tinha me chamado a atenção, como... Acho que ano passado eu fui fazer uma pesquisa que eu queria fazer uma poesia, né, negra, com algumas palavras. Aí eu fiquei pesquisando alguma coisa no YouTube e cheguei em um trabalho para a UEJA. E era, assim, uns desenhos feitos de papel, contando o relato do livro. Aí eu parei, comecei a ouvir e olhar as imagens, também achei bem interessante. E uma parte que me chamou muita atenção era quando ela falava da alegria dela de ver as 4 bocas do fogão acesa, entendeu? Porque era motivo de festa. Esses momentos que ela fala me chamou a atenção lá, e no livro também esses momentos de alegria, que é ter feijão em casa, ter arroz, ter a carne, entendeu? Momentos que para a gente é tão cotidiano. Quantas vezes a gente joga um pouco de feijão fora, joga um pouco de arroz fora? E ela dizer que a fome tem cara, né? Que a fome existe, e que ela tinha muita vergonha de morar ali, de ter aquela realidade, de que os filhos dela pedissem comida, ela não tinha, de que os filhos fossem para o lixo catar comida, mas tinha dia que para ela não se suicidar, ela tinha que comer a comida do lixo. Porque para ela tinha que viver, tinha que resistir, né? E assim, eu digo assim, meu Deus, como essa mulher nos encoraja, como essa mulher nos chama para a realidade. Será que você realmente sofre? Será que você realmente sabe o que é sofrimento na vida, né? Claro que cada um com sua dor, né? A gente tem outras dores, mas quando ela encontrava força para escrever. Quando ela falava assim, ela gostava de escrever quando estava bem, né? Quando ela estava triste, ela não gostava de escrever, ela gostava de escrever quando estava bem. Aí eu digo assim, tem alguns amigos, assim, tem uma amiga assim, especial, que eu gosto de estar, de conversar quando eu estou bem. Às vezes, quando eu estou triste, não sei se todo mundo é assim, eu não gosto muito de estar conversando com as pessoas, eu gosto de ficar comigo. Agora, quando eu estou bem, eu gosto de conversar com as pessoas, não sei por quê. Às vezes, quando eu estou triste, eu gosto mais de escrever, de colocar meus sentimentos no papel. Eu gosto de escrever quando eu estou triste. Nesse caso aí, eu sou diferente da autora. Mas eu gostaria muito de ter conhecido a autora na faculdade ou antes, né? Infelizmente, só conheci mesmo nessa minha vida de literatura, depois da biblioteca, como muitos autores eu vim conhecer e vim aprender a falar nome de autor, porque para mim era ler por ler, eu nunca aprendia nome de autor. E eu não considerei assim uma leitura difícil, nem tão forte, chocante, assim, gritante, estridente, como a de Conceição Evaristo. Porque teve momentos na leitura de Conceição Evaristo que eu tinha que parar, porque eu não conseguia diluir aquilo tudo. Eu achei a leitura dela assim, repetitiva, claro, por ser um diário, mas assim, uma força que sempre me levava a estar refletindo a realidade. Aqui, digo, gente, tem muita gente ainda vivendo assim, tem muita gente ainda vivendo assim. Eu, como Zanilza, na minha vida de infância, teve momentos difíceis assim. A gente não chegou a passar fome, mas chegou a dividir um ovo para 4, entendeu? Teve momentos difíceis na nossa vida. E eu conseguia ler, mas parecia que eu lia, e o livro ficava maior, e eu não conseguia terminar. E eu sentia assim, um desejo de ver o que aconteceu com aquilo. Quando ela falava do rapaz que pegou a linguiça, ele não pode comer, que ele vai morrer, mas eu queria ver se ele ia morrer, entendeu? Não, eu não tive medo de ir além, como de Conceição. Teve momentos nos contos de Conceição que eu tinha medo de ver, igual o filme, quando você pausa ou quando você desliga, né? Quando a televisão desliga, não quero ver, não. Parte de novela que você corre. Deixa eu passar essa parte eu não quero ver. Mas o de Carolina, não, eu queria ver. Quando ela fala a questão do bacalhau, que os donos, quando joga bacalhau fora, joga Baygon. Aí meu sogro, ele era motorista da Limpurbe, ele sempre falava, e minha sogra dizia, nossa, às vezes sim, eu trazia bacalhau. Eu ficava feliz com aquele pedaço de bacalhau, mas quando eu cheirava, eu dizia, não tá com Baygon, não tem como comer, que ela é cozinheira, boa cozinheira, ela desfazia de tudo, mas o cheiro não saía de jeito nenhum. Então, não dava para comer. Aí eu comentei esse livro o tempo todo. E esses dias que eu estou dormindo no hospital, então, aí que
Deu para ler Quarto de Despejo até umas horas. Eu falo muito. Ela dizia o quanto para ela era penoso morar num barraco, o quanto para ela era sacrificada a vida que ela levava, inclusive e impactantes, que é quando ela começa a falar muito em suicídio, né? A fome é tão grande, o desespero é tão grande de não ter, de não saber o que é que vai comer, o que vai dar para os filhos, que ela fala em algumas partes do diário, ela usa a palavra suicídio. E Zana falou sobre isso, o quanto ela não romantiza a situação, o quanto ela tem a consciência de que aquilo não é digno. Ela fala, aquela casa não é digna, ela não queria morar ali, ela não queria estar ali. Quando ela vai catar papel no centro da cidade, que ela olha para as casas luxuosas, que ela vê as pessoas comendo nos restaurantes, ela diz, aquilo é dignidade, todo mundo deveria ter direito, ter acesso àquilo. E essa leitura que a Carolina Maria tem é muito importante, porque de novo, né, o diário é dela, da autoria dela, mas a história que ela conta é a história dela e a história de tantos outros brasileiros que viviam e ainda vivem, infelizmente, naquela mesma situação. Então, para a gente pensar que essas pessoas, elas merecem, elas têm direito a viver uma vida digna, que não é para ninguém viver nos quartos de despejos da vida. E tem uma frase que ela traz, que é muito importante, que eu já posso até adiantando para a gente ir também debatendo, que é sobre isso, né? A favela é o quarto de despejo, né? O que é que a Carolina Maria quis dizer com isso, né? O que é que a gente coloca no quarto de despejo? Vamos fazer uma reflexão sobre o título do livro, né? O que é que vai para o quarto de despejo? Tudo que a gente não quer, tudo que a gente acha que não tem mais valor, serventia, a gente vai empilhando naquele quartinho na nossa casa, né? Que não tem mais uso, né? Vai para o quarto de despejo, é tudo que não serve, que não presta, o que está velho, o que está à margem, né, do restante da casa, né, o que está marginalizado, vai para o quarto de despejo. A Carolina Maria fez uma reflexão muito profunda de que a favela é isso, para dentro do nosso país, é o quarto de despejo, é onde as autoridades não se preocupam, é onde uma assistência não chega, e quando chega é de uma forma problemática, é onde não se tem qualidade de vida, tudo vai para o quarto de despejo, que são as favelas do nosso país. No roteiro, gente, eu perguntei para vocês se, além das favelas, que é o que a Carolina Maria enxerga como sendo o quarto de despejo, se vocês conseguem enxergar outros quartos de despejo que existem no nosso Brasil. Será que tem mais algum lugar que também serve como quarto de despejo? Será que tem, além da população pobre negra das favelas, mas tem mais outros grupos que também vão para os quartos de despejo? Vocês conseguiram pensar em algum outro? Algumas invasões que eu consigo ver ao caminho da Avenida da Cajazeiras 10. Eu vejo muitos barracões assim, tipo, dependendo do lugar onde a gente vai, a gente vê algumas coisas. E eu vejo que aquilo não é uma situação assim muito agradável. Para uma criança estar correndo, eu vejo umas crianças subindo uma ladeira, ou então vejo uma senhora descendo um barranco de uma escada mal feita. E quando você vai para o centro da cidade, a gente vê pessoas jogadas no chão, debaixo do viaduto, e tudo isso na Aquidabã mesmo, às vezes faz até medo a gente ficar ali, às vezes eles nem, alguns fazem, né, algumas coisas, isso é fato, a pobreza, a miséria, traz um comportamento violento, mas, querendo ou não, se eles tivessem sido visível ao governo, eu vi até uma reportagem dizendo as pessoas invisíveis, que são cidadãos que existem nos cartórios, existem no registro, mas que você vai ver, elas vivem numa situação onde nenhum outro ser humano gostaria de trocar. Então, eu vejo alguns quartos de despejo espalhados pela cidade, alguns interior mesmo, que tipo, estão tão afastados. Tem alguns interior que a gente até diz, né? Aquele interior tá bom, a pessoa tem uma moto, tem não sei o quê, mas tem interior que não tem nem luz ainda. E isso ainda existe. Então, existe tantos quartos de despejos assim, espalhados com ambientes diferentes, com situações diferentes, mas que prevalece a mesma desesperança, estrutura, enfim.
Perfeito, concordo plenamente com você. As pessoas em situações de rua estão literalmente vivendo nos quartos de despejo das nossas cidades, e que é um número que, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas sempre que eu vou no centro da cidade, a impressão que eu fico é que o número de pessoas em situações de rua, pessoas pedindo esmola, está cada vez mais aumentando. E isso tem a ver com a situação que a gente está passando atualmente no país, né? O número de pobreza cresceu, de pessoas desempregadas. Então, a tendência, infelizmente, é que esses quartos de despejo fiquem ainda mais cheios, né? Nesse atual panorama. Então, veja que os quartos de despejo não ficaram na favela do Canindé da década de 50, mas, como você bem observou, algumas comunidades rurais do nosso país ainda vivem em situações de quartos de despejo. Quando eu estava relendo o livro e eu vi o título, né, eu pensei muito também na questão das penitenciárias, que a gente sabe que também são quartos de despejo, principalmente se a gente lembrar que quem ocupa principalmente hoje a população carcerária do nosso país é uma população majoritariamente de jovens negros, que são presos e que que não passam nesses espaços por um processo de reabilitação social, né? Como as pessoas dizem, né? Eles saem depois pior do que entraram. Então, quando eu estava lendo esse livro, me passou muito isso pela cabeça, que as penitenciárias também são quartos de despejos, porque aí você falou sobre a questão da pobreza e como ela gera violência. Então, essas pessoas marginalizadas cometem atos de violência para tentar sobreviver, como roubo, furto, vão parar nas cadeias, que são quartos de despejo, saem, né, sem um processo de ressocialização e voltam piores ainda. Então, é um ciclo vicioso, muitas vezes, que não termina porque as autoridades, os órgãos responsáveis, não veem nós, enquanto moradores desses quartos de despejo da vida, como pessoas dignas de terem acesso à educação, à saúde, ao lazer. Então, sempre que eu leio as frases de Carolina Maria, eu fico, gente, parece que essa senhora está sentada escrevendo agora sobre o que está acontecendo, porque é muito atual. Parece que a década de 50, com todas as mudanças que houve, a gente consegue enxergar claramente o quanto há de permanências. Isso é muito triste, porque é um período de tempo longo e a gente senta para ler um livro desse, o diário, e enxerga, poxa, isso eu já vi acontecer com fulano, eu passei ontem pelo Aquidauana e tinha uma família bem assim. Então, é uma literatura triste no sentido de que a gente consegue enxergar claramente as permanências do que ela estava escrevendo lá na década de 50. Mas alguém, gente, quer comentar sobre essa frase da Carolina Maria, que as favelas são o quarto de despejo do Brasil? Quando eu li esse livro, eu fiquei me questionando, né? Quantos quartos de despejo existem no mundo? E aí eu consegui ir para um lado além. Então, se você pega as minorias que existem no mundo, né? As pessoas com deficiências, as pessoas LGBT, as mulheres pretas. Então, todo esse grupo, que é muito grande, precisa muito que a lei esteja presente para que o respeito seja efetuado. Se não tiver a lei, a gente vira mais um corpo, mais um número, e isso em todos os sentidos, né? Não só na favela. Então, se na favela uma mulher preta é um nada, imagine uma mulher preta deficiente ou um homem preto deficiente. Então, esse quarto de despejo, ele consegue ficar bem maior do que a gente pode imaginar. Que se eu tenho um quarto de despejo, minha vizinha, o quarto dela é bem maior que o meu. Concordo plenamente com você. Que dentro desse nosso quarto de despejo macro, tem pessoas que estão em situações ainda mais complicadas, ainda mais difíceis do que a nossa, e que a gente precisa ficar sempre atento, né, e atentas para esses despejados que às vezes são invisibilizados, né? Às custas de muita luta do movimento negro, do feminismo negro. As pautas, né, temos conseguido ampliar algumas pautas, mas você lembrou muito bem das pessoas que têm deficiência, que ainda é um público que, por vezes, é invisibilizado. Então, é muito importante essa sua colocação para a gente pensar que nesse quarto de despejo, né, que esses despejados, eles não são todos iguais, que alguns vão ter ainda mais dificuldades
para sair daquela condição em que eles se encontram. Concordo plenamente. E, sim, sobre como o fato dela não morrer, digamos assim, tão bem de vida, né? Ela termina a vida aos 62 anos num sítio em São Paulo. A família, obviamente, né, não naquela pobreza da favela do Canindé, mas se a gente pensar na quantidade de livros, né, que ela vendeu e no reconhecimento que tem Quarto de Despejo, era para ela ter terminado a vida numa condição muito melhor, né? E ela não termina. Ela termina minimamente confortável, mas se comparado ao que vendeu os livros, ela deveria estar muito melhor. E eu queria rapidinho, gente, é da Carolina embarcando, né, de avião em dezembro de 1961 para o Uruguai, para lançar Quarto de Despejo lá no Uruguai. Eu acho essa foto incrível, né? Foi uma reportagem do jornal Estadão na década de 60, porque ela está muito feliz, ela está toda orgulhosa, ela está visivelmente encantada, né? E muito maravilhada, porque ela está indo lançar o livro dela no estrangeiro, com toda a pompa, com todo o reconhecimento. E eu gosto muito dessa foto, porque muitas vezes, quando se fala em Carolina Maria, as imagens que são utilizadas muito aquelas imagens dela na favela do Canindé, com o lenço na cabeça, no barraco. Não que essas imagens não sejam importantes, mas eu acho que é preciso também da gente trazer essas imagens que tragam ela como ela gostava de estar, né? De uma forma digna, indo lançar o seu livro, sendo reconhecida. E aí eu fiz questão de trazer aqui essa imagem para vocês, né? Dela embarcando para o Uruguai para lançar Quarto de Despejo. Isso me lembra dos livros que falando sobre os negros. Nunca uma foto de um negro vitorioso que a gente pudesse se estimular, sabe? Então, essa importância, sabe, de você querer trazer uma foto, de a gente ver Carolina bem, Carolina feliz e realizada, traz também uma riqueza da gente ver os nossos semelhantes também vencendo. E a gente poder se ver também nessas posições onde a gente não consegue, às vezes, nem se olhar. Quem nessa época que estava na favela se imaginaria estando andando de avião, sabe? É algo muito distante para quem vive na favela, sabe? Nossa, eu estava te ouvindo e fiquei emocionada. E agradeço pela sua fala, porque você trouxe uma questão que me toca muito, que é o quanto a gente não se vê nesse local de dignidade, né? Seja nas fotografias, seja em papéis que não foram prescritos para a gente, né? No caso da Carolina Maria, como uma escritora reconhecida, e que você usou as palavras que eu não usei para justificar porque é que eu trouxe essa foto, né? Eu trouxe, não, foi uma foto bonita, ela está alegre, mas você politizou a fala, né? Porque é importante a gente se ver também nesse lugar. Então, não só enquanto sujeitos que foram escravizados, sujeitos que estão ainda, infelizmente, nos quartos de despejo, mas trazer também esses homens e mulheres que conseguiram escapar dessa narrativa e trazer eles nesse local de dignidade, não só a foto que ela está lá no barracão com lenço na cabeça, mas a foto que ela estava embarcando no avião com toda a pompa para ir publicar o livro dela no Uruguai. Muito, muito boa a sua fala. Você usou as palavras que eu não usei para justificar a escolha da foto. Obrigada. Próximo slide, por favor. Era a Bruna, viu? Obrigada, Bruna. Rapidinho, pode Jaque. falar, Não Jana, pode falar. Tira ainda não, Pronto. Bruna. Essa foto, eu lembro que a minha primeira viagem de avião foi através da biblioteca, né? Eu fiz questão de tirar muitas fotos também, claro, né? E a gente fica falando dos quartos de despejo. Aqui em Águas Claras tinha um que acabou, mas tem outros vários, que era a chamada Baixa do Tubo. Eu comentava até com minha irmã, porque era uma vergonha para as pessoas morar na Baixa do Tubo, né? E a gente trabalhava em escola comunitária. Então, no início do ano, a gente tinha que ir nas casas para conhecer a família e a condição que essa criança vivia, que a gente ia trabalhar, para, às vezes, entender um dever de casa não feito,
um cochilo na aula, enfim, para entender o dia a dia da criança dentro da sala de aula, a gente precisava conhecer a realidade dele fora da sala, né? O dia a dia. E todo mundo tinha medo de entrar nessa quarto de despejo, né? Como ela diz, que quando alguém desafiava ela falava logo, eu sou da favela, eu sou favelada. Lá tudo é na faca, na foice, eu estou aprendendo a manejar peixeira, comigo é navalhada. E as pessoas se intimidavam, né? E assim, quantas vezes a gente não se intimidava em estar dizendo certas coisas, essa mãe de lá, da baixa do tubo, essa criança da baixa do tubo, entendeu? E de entrar na baixa do tubo. Hoje ela acabou por conta de obras do governo, né? Mas essas pessoas foram passadas para um lugar que agora a gente chama de casinhas. Mas quase ninguém também quer entrar nas casinhas, são as crianças das casinhas. Os bandidos que mais matam, os marginais, são os meninos das casinhas, entendeu? Então, em lugar marginalizado, sempre existindo. E quando eu fui, né, quando a gente fez a nossa primeira viagem de avião, eu, Priscila, que está aqui também, Paty, que nós fizemos nossa primeira viagem juntas, a gente representou muita gente desses quartos de despejo. A gente se sentia assim, representando muita gente. Essa foto é importante também para mim. Discórdias em um livro. É assim que Audálio recorda Carolina nos primeiros encontros. Ainda nas palavras dele, qualquer coisa, ela dizia, estou escrevendo um livro e vou colocar vocês lá. Isso lhe dava autoridade, relatou. Ao ser convidada por ele para conhecer os cadernos, o jornalista se deparou com descrições de um cotidiano que ele não conseguiria reportar em sua escrita. Achei que devia parar com a minha pesquisa, porque tinha quem contasse melhor do que eu. Ela tinha uma força, dava para perceber na leitura de 10 linhas uma força descritiva, um talento em comum, declarou. E foi aquilo que nós também já conversamos aqui, né, sobre o quanto a escrita da Carolina é uma escrita potente, é uma escrita marcada por um cotidiano que ela conhecia muito bem, e que isso impressionou o jornalista, e ele entendeu que o trabalho dele não chegaria nunca, né, aos pés do trabalho dela, e por isso fez aí o acordo, né, para que ela publicasse, com a ajuda dele. O lugar de fala, né? Isso, exatamente, né, como ele teve essa sacada de entender que ele, enquanto um jornalista que não vivia, não conhecia aquela realidade, a publicação dele jamais teria a força, né, que teria a publicação de alguém que vivenciava, né, aquele contexto que tinha, né, que se encontrava naquele local, né, social de fala também. Tem uma palavra, gente, que o Audálio utilizou para descrever a Carolina, que quando eu li, me incomodou um pouco. Ele dizia que ela era uma mulher briguenta. E eu fiquei pensando se a Carolina teria outra escolha, né, dentro daquela situação que ela vivia. Será que ela poderia ser uma mulher que não fosse briguenta? Será que ela poderia ser frágil, ser uma pessoa que não revidasse, né? Ela não tinha, era uma forma de defesa, né, de resistir, porque a Clarice já era uma escritora renomada e super reconhecida, né? É até hoje uma das principais escritoras da nossa literatura, e a Clarice falou que estava encantada com a obra da Carolina, né? Foi lá conversar com ela, elas duas se encontraram, conversaram, e a Carolina disse assim, Dona Clarice, a senhora escreve tão elegante, e aí Clarice falou, e você escreve tão verdadeiro, Carolina, porque a Clarice, né, enquanto essa literata que já era renomada, que já era lida por uma elite, ela reconheceu que a obra da Carolina tinha uma verdade incomensurável, que tinha um valor muito grande literário. E aí eu acho essa foto muito bacana, porque voltando, né, aquilo que eu falei com vocês mais cedo, muita gente tentou deslegitimar que Carolina estivesse nesse local de autora, de literata. Então, houve uma tentativa de fazer com que ela fosse invisibilizada desse local de escritora.
E aí tem, né, essa foto mostra aqui autores importantes da época, né, autoras, como ninguém menos que Clarice Lispector, foi cumprimentar, foi parabenizar e elogiar o trabalho da nossa escritora maravilhosa. Eu acho essa foto muito importante. É engraçado que eu no vídeo que eu assisti, né, colocaram o link do vídeo, né, de Vera falando, e ela falando assim que até Jorge Amado tinha ciúmes dela, né? Teve ciúmes de Carolina, né? Sabe por que ele teve ciúmes? Porque na década de 60, quando o Quarto de Despejo foi lançado, Quarto de Despejo foi mais vendido do que Gabriela Cravo e Canela. Era para eu ter trazido para vocês a manchete de um dos jornais da época, né? Eles trouxeram os 4 livros mais vendidos no ano. Primeiro lugar foi Quarto de Despejo, e Carolina desbancou Jorge Amado e desbancou também Sartre, um filósofo também super importante. Então, o ressentimento dele foi porque no ano que ele lançou, uma favelada preta vendeu mais do que ele. O que acontece quando se lê Carolina Maria de Jesus? Muitas coisas. Muitas coisas. Ela nos faz repensar, até nas nossas atitudes do dia a dia, que às vezes a gente acha que tem força, que tá lutando, que sabe lutar, e vem ela e diz que a gente não sabe, né? Quem soube lutar foi ela. Que mulher guerreira, viu? Muita gente fala que eu sou uma mulher guerreira por ter passado por muitas coisas. Mas lendo Carolina Maria, eu pensei assim, eu não sou guerreira não, gente. Guerreira é essa mulher. Eu quero me inspirar nessa mulher. Eu até fiz um comentário lá no grupo, né? Que quando os dias que eu tiver, naqueles dias, né, que a gente tá nos dias nublosos, que tem dia que a gente não tá legal, querendo desistir de viver, eu vou me apegar de corpo e alma a Carolina. Porque ela, assim, com toda dificuldade, ainda tem a alegria de viver, de lutar, de buscar um sonho. Buscar seu sonho, que é escrever, que era ter seu livro. Então, ela, mulher maravilhosa de a gente se apegar todos os dias, todos os momentos, né? Às vezes a gente, por pouca besteira, a gente desanima nas coisas que a gente quer. Tão pouco, hoje em dia, a gente tem tudo e não sabe viver. E ela tinha tão pouco e sabia viver e como viveu. É isso que acontece quando a gente lê Carolina Maria de Jesus. A gente aprende a viver. Aprender a viver. Vou anotar aqui. Aprender a viver. Obrigada. Também acho que a leitura de Carolina faz a gente aprender a viver e aprender a valorizar, né, o que nós temos e compreender que a gente vive numa sociedade tão desigual que se a gente tem um pão de cada dia, tem gente que batalha, né, literalmente catando papel, reciclando, para ter o que colocar na mesa. Então, a gente aprende a viver, né, e a repensar a nossa existência e como existem tantas outras existências que estão sendo vivenciadas sem dignidade, sem ter acesso aos direitos que lhes são devidos. Eu também concordo contigo. Obrigada.